E a gente abre o programa de hoje mostrando a vitória do líder da Série A, Red Bull Bragantino. Vitória sobre o Palmeiras do estádio Nabi Abichedi. Pela sexta rodada do Brasileiro, o Bragantino recebeu o Palmeiras. Em jogo, a liderança do campeonato. A partida começa pegada, com o Verdão se lançando ao ataque para tentar chegar ao gol logo no início da partida. Mas quem conseguiu chegar ao gol não foi o Palmeiras, e sim o Bragantino com o Ítalo. Vinícius ainda tentou defender. Com a vantagem no placar, o time da casa não recuou. Arthur, ex-Palmeiras, também partiu para o ataque. Se de um lado os atacantes do Bragantino estavam pressionando em busca do segundo gol, do outro, o goleiro Cleiton estava em total alerta e fechando todos os buracos. Ao contrário do Bragantino, o ataque do Palmeiras estava sem calibragem. Nem Scarpa conseguia acertar os passes. Ele até tentou lançar para Vitor Luiz. Ainda no primeiro tempo, o Bragantino mostrou eficiência para chegar ao segundo gol. Ítalo, mais uma vez, não perdeu tempo e marcou mais um para o Braga. E o primeiro tempo termina com o Scarpa limpando tudo e tentando diminuir no placar. Mas o Bragantino voltou para o segundo tempo da mesma maneira que no primeiro, jogando para frente, sem se fechar. Tá certo que às vezes a confiança demais atrapalha um pouco, não é não, Everson? O time de Abel Ferreira volta a pressionar em busca do gol. E o goleiro Cleiton fazendo tudo o que podia para segurar o resultado. Mas aos 20 minutos, Vitor Luiz cruzou para Breno Lopes marcar de primeira. Dessa vez não deu para o goleiro do Braga defender. Com o resultado, a partida começou a ficar mais interessante. Scarpa partiu para cima do Massa Bruta em busca do empate. Rafael Veiga tentou surpreender de fora da área. Mas a noite estava mesmo era para o Massa Bruta. Arthur desviou para Ítalo, que finalizou o placar para o time de Bragança Paulista. A vitória leva o Bragantino a 14 pontos em 6 jogos e quebra também uma sequência de 5 derrotas para o Palmeiras. 2 dentro do Campeonato Brasileiro do ano passado, 2 também dentro da Copa do Brasil do ano passado e uma pelas quartas de final do Paulista deste ano. Que fase boa, hein, Maldonado? Nosso time hoje tem uma identidade, né? Tem uma forma de jogar e que a gente não abre mão. E tem dado muito certo e tem dado resultado. A gente está muito feliz com o resultado dos atletas. Todas as questões que a gente tem de pontos fortes, a gente tem certeza que o resultado vai vir. O Maldonado está treinando o time do Bragantino, inclusive ficando no banco de reserva, porque o Maurício Barbieri está cumprindo suspensão ainda do Campeonato Brasileiro do ano passado. E olha o Maldonado, hein? Ganhou do Flamengo no Rio e ontem derrotou o time do Palmeiras. 2 jogos, 100% de aproveitamento. E os 2 times favoritos ao título, né? Na minha opinião, os 2 times mais fortes aí do Brasil hoje, com um elenco fantástico. Parabéns ao Bragantino, parabéns ao Maldonado e pelo Maurício Barbieri também, que mesmo estando suspenso, é o cara que treina o time, liderança, tudo bem, o Atlético Paranaense joga hoje, pode assumir a liderança, não interessa. O que importa é o Braga lá em cima na tabela. E o Corinthians também era o Maldonado. A vitória contra o Corinthians era o Maldonado também. O time está jogando muito certinho, Batista. Os primeiros instantes da partida contra o Palmeiras foi uma blitz de saída de jogo, fez 1-0, Aderlan jogando uma barbaridade. E, ganhou do Palmeiras ontem, Palmeiras que estava muito bem, e está muito bem no campeonato, tem 10 pontos, assumiu a liderança, não é? E sem o Claudinho, que é outro detalhe que tem que ser colocado aqui. Fazendo um trabalho muito legal o Bragantino, que mandou para a seleção brasileira, seu Batista, sabe quem? Lembra do Marcinho? Marcinho, ex-Ponte, paulista de Jundiaí, está na comissão técnica do Bragantino no Sub-17, foi para a seleção brasileira. É o treinador da seleção Sub-17 do Brasil. Parabéns ao Marcinho também. Jornalista Júlio Nascimento, ele participa direto do Estúdio A da Rádio Bandeirantes, a melhor programação esportiva do rádio. Oi, Júlio, boa tarde para você.
Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na tela da Band. Pois é, destacando ainda sobre esse time do Bragantino, e o detalhe é esse, né? O Bragantino vai perder 2 jogadores daqui a 2 semanas, o Claudinho e também o Cleiton, o goleiro, justamente porque esses jogadores estarão a serviço da seleção olímpica nos Jogos de Tóquio, mas a comissão técnica do Red Bull já vem trabalhando, principalmente sem a presença do Claudinho. A justificativa é que ele tem sido poupado aí nos últimos jogos, mas deve servir ainda o Bragantino em algumas partidas antes de se juntar à seleção brasileira. Ele que ainda agita o mercado. Apesar de, oficialmente, o Bragantino dizer que não tem nenhuma negociação com o Claudinho, ele tem sim um time russo, que é o Zenit, interessado, e outro time italiano, ao que indica a Lazio, que estão monitorando o jogador aí, devem apresentar propostas nas próximas semanas. Batistão. E vamos continuar ainda com este jogo do Bragantino. Agora vamos mostrar uma reportagem sobre os personagens desta vitória do Red Bull Bragantino. Veja. Ítalo estava comemorando o 100º jogo pelo Red Bull Bragantino. Por isso, não fez desfeita a esse presente que recebeu de Vinícius Silvestre. Aos 10 minutos de jogo, Arthur mandou na área do Palmeiras e o goleiro alviverde defendeu com rebote. Melhor para o atacante, que não desperdiçou e abriu o placar. O Palmeiras até tentou estragar a festa do Ítalo, mas não combinou com Cleiton, que enfileirou boas defesas na partida. Fechou o gol atrás para a estrela do time da noite brilhar com tranquilidade na frente. E o camisa 15 entendeu o recado. Na comemoração pelos 100 jogos com a camisa do Bragantino, o Ítalo não se importou muito com os convidados que estiveram aqui no Nabi Abichedid e os recepcionou com simplesmente o primeiro hat-trick dessa edição do Brasileirão. Como estava bem à vontade em casa, para o segundo gol, o anfitrião da noite nem precisou de ajuda. Ítalo avançou sozinho e mandou na saída de Vinícius Silvestre para ampliar o marcador em Bragança, 2-0 em cima do Palmeiras. Ele é um cara muito inteligente, né? Então, assim, fica fácil para ele poder jogar. Ele sabe fazer os movimentos certos do que a gente procura. Ele sabe fazer as coberturas quando a gente perde um homem de marcação. Então, assim, ele é um cara extremamente importante hoje em dia para nosso sistema que a gente utiliza. Os visitantes se esforçaram para roubar os holofotes do atacante do Força Bruta. Breno Lopes, então, marcou um golaço para isso. 2-1, descontando para o Palmeiras. Mas, em toda grande festa, a melhor parte fica para o final. Na de Ítalo não poderia ser diferente. E aos 42 minutos da etapa complementar, ele recebeu de Arthur e outra vez sozinho mandou para o fundo das redes. 3-1, Red Bull Bragantino. O Ítalo não só de hoje, né? Já o Ítalo há muito tempo é um jogador referência para nosso time. Ele é praticamente o cara mais importante do time, que faz o time jogar. E para mim o futebol é isto, é eficiência. O nosso adversário foi eficiente nas oportunidades que teve e cometeu menos erros do que o Palmeiras. E volto a referir, teve um jogador que fez a diferença para mim hoje. Foi o guarda-redes do nosso adversário e fez a diferença hoje no jogo. E o goleiro, que já tinha trabalhado bem ao longo de toda a partida, evitou também que o Palmeiras fizesse o segundo gol nos acréscimos. Vitória do Red Bull Bragantino, liderança do campeonato retomada e uma noite de gala do mais novo artilheiro do Brasileirão. Fazer 3 gols nesses 100 jogos foi uma noite especial para mim. Agradeço a todos que torcem por mim, tanto a equipe quanto a minha família. E espero que continue fazendo os gols que foi feito hoje para próximos jogos. Bom, o Bragantino volta a jogar na segunda-feira contra o Atlético Goianiense. O Maurício Barbieri retorna, né? Ele cumpriu suspensão. E só para quem não acompanhou, o que aconteceu foi o seguinte: Campeonato Brasileiro teve um jogo no Allianz Parque. O Maurício Barbieri estava suspenso. E aí ele foi de carro particular e assistiu o jogo no Allianz Parque. E aí ele foi denunciado. Porque não pode, o treinador suspenso não pode comparecer no estádio. E aí ele foi julgado e pegou, portanto, uma suspensão de 2 jogos, agora já cumprida, e ele volta na segunda-feira contra o Atlético Goianiense. Isso por causa da pandemia, né? Porque senão ele seria um torcedor normal, né? Ele foi lá para assistir o jogo. Não pode ele estar dentro do vestiário, participando. Mas ele não é um torcedor, ele não pode comparecer no estádio. Batista, o que eu estou dizendo é que ele não foi no estádio para assistir o jogo? Sim. Ele foi com o carro dele, inclusive, nem com a delegação ele foi.
Então ele é um torcedor. Nesse caso, ele não pode dentro do vestiário. Nesse caso, participar do jogo. Você não consegue explicar que focinho de porco não é tomado. Lógico. Não tem como explicar isso. Não pode, não pode.